O problema é sério e afeta milhões de brasileiros. Estamos falando do desperdício de água tratada. Um estudo do Instituto Trata Brasil revelou que só em 2022 a quantidade de água perdida em nosso país poderia ter abastecido 54 milhões de brasileiros. E tem mais, hein? Algumas regiões são campeãs de desperdício, enquanto outras estão conseguindo melhorar pouco a pouco. Vamos aos detalhes. A quantidade de água tratada desperdiçada no Brasil em 2022 seria suficiente para abastecer 54 milhões de brasileiros. Foi isso que mostrou um levantamento do Instituto Trata Brasil. A pesquisa mostra que, de um total de 18 bilhões e 600 milhões de metros cúbicos de água tratada, cerca de 7 bilhões de metros cúbicos foram perdidos no país naquele ano. Para se ter uma ideia, isso equivale a 7 vezes a capacidade do sistema Cantareira, que abastece o estado de São Paulo. A quantidade seria suficiente para abastecer o Rio Grande do Sul por 5 anos. Lembrando que a tragédia recente das enchentes resultou numa grande falta de água potável por lá. O estudo mostra que, desde então, o Brasil conseguiu diminuir o desperdício, mas os números ainda são altos. Cerca de 38% de todo o volume de água sequer chega nas casas. Segundo as análises, os estados que mais desperdiçam água são do norte, com Amapá, Acre e Rondônia na frente. Os que menos desperdiçam são Goiás, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Você encontra o link para a íntegra do estudo em nossa matéria no olhardigital.com.br. Dentre as mais diversas pesquisas científicas, existem aquelas que são realmente inusitadas e até são um pouco cômicas. Essas pesquisas seriam como uma espécie de modalidade com direito a um prêmio exclusivo. Estamos falando do prêmio Ig Nobel, que destaca estudos que realmente nos fazem rir e às vezes até pensar, né? Porque faz parte da ciência. Vamos ver um pouco mais sobre esse tal prêmio agora. A curiosidade humana desconhece limites e a ciência contribui nisso, expandindo nosso conhecimento com pesquisas fascinantes. Algumas delas são tão fascinantes que chegam até a ser cômicas. Já sabemos que estudos notáveis recebem o famoso Prêmio Nobel pelas contribuições revolucionárias. Mas você sabia que existe um prêmio humorístico para as pesquisas inusitadas? Pois é o Prêmio Ig Nobel. Vamos conhecer alguns desses estudos peculiares. Você já sentiu aquele bloqueio criativo que te impediu de fazer qualquer coisa? Bom, o pesquisador Dennis Upper já, em 1974, ele publicou um estudo chamado Fracasso no autotratamento de um caso de bloqueio criativo. Para resumir, o estudo é uma página em branco, bem simbólico do bloqueio, né? A melhor parte veio depois. Os revisores disseram que não encontraram nenhuma falha e recomendaram a publicação. Bom, no mínimo engraçado. Mas agora imagina pesquisar as fezes de pinguins. Isso sim é peculiar. Foi o que aconteceu com um estudo publicado em 2003 que examinou a defecação dos animais. Basicamente, o artigo relatava como os pesquisadores calcularam as pressões geradas pelos pinguins de barbicha e de abelha ao defecarem. A descoberta é que, quando a natureza chama, as aves produzem uma pressão significativa que é suficiente para que as fezes atinjam ninhos, mas não para que eles desperdicem muita energia nisso. Mas e o vento? Influencia na direção do que os pinguins evacuam? Bem, essa parte eles deixaram em aberto para quem mais se interessar no assunto poder pesquisar. E lá vai outra pergunta. Se as lagartas comerem comidas com corante, as asas das borboletas nascem coloridas? Claro, tem um estudo para isso. Só que desta vez, o resultado foi ainda mais surpreendente. Os pesquisadores erraram em praticamente tudo, desde a contagem de borboletas até os registros de datas e rótulos. Eles admitiram a falha. E fica o lembrete. A ciência é um processo contínuo de tentativa e erro. Então, quem sabe na próxima, eles acertam bem mais.